Hoje o título é Quem será salvo? Então esse assunto eu prometo que eu vou mostrar para você, tem muitos desdobramentos bíblicos. Quem é que vai para o céu, afinal de contas? Será que eu e você estamos incluídos nessa lista? Será que a gente pode ter certeza da salvação? Ou isso é uma petulância espiritual? Vamos então começar a falar do nosso assunto hoje sobre salvação. Esse é um tema que mexe muito com o meu coração e com certeza com o seu coração também. Aliás, é um tema tão sério. Eu vou fazer uma oração agora por você para que esse assunto vá assim como uma flecha de Deus no seu coração e das pessoas que você ama. Tá certo? Deixe-me orar com você nesse momento. Senhor, meu Deus, meu Pai, vamos começar mais uma live para falar de uma temática tão importante da Bíblia Sagrada, sobre a salvação, que o Senhor possa estar com todos agora, seja no Brasil, seja no exterior, temos pessoas de vários países presentes conosco. Muito obrigado, porque o Teu Evangelho está cruzando oceanos, atingindo pessoas do outro lado do mundo, nos atingindo também desse lado de cá. Enfim, Pai, fala ao nosso coração nesse momento. Acalma aqueles que estão agitados, agita aqueles que estão acomodados, e que esse tema possa ficar claro, e que ele seja estudado e apresentado, não à luz do achismo, da opinião pessoal, mas do que diz a Escritura. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Vamos lá. Já vou colocar na tela aqui para a gente começar a nossa apresentação. Quem será salvo? Será que você será salvo? Será que eu serei salvo? Eu quero já ler aqui uma passagem, uma pergunta desconcertante que foi feita por Pedro a Jesus. Ela está registrada no Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículos 25 e 26. Mateus 19, versículo 25 e 26. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito admirados e perguntaram: sendo assim, quem será salvo? Sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, olhando para eles, disse: para os seres humanos isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. É interessante que no grego, o sentido original não seria para os seres humanos isso é impossível, mas com os seres humanos isso é impossível. Mas com Deus tudo é possível. Ou seja, quando a gente olha para nós mesmos, e por mais que você esteja firme na sua fé, tem dias que você fala assim, será que Deus vai me salvar mesmo? Principalmente quando a gente compara a nossa vida com a vida de grandes homens e mulheres do passado, eles pareciam tão mais piedosos. Eu estou abrindo o jogo com vocês de sentimentos que às vezes eu mesmo tenho. Senhor, estou tão longe da tua graça. Então, o que significa na Bíblia ser salvo? Qual é a doutrina bíblica da salvação? O que é a soteriologia bíblica? Então, vamos lá. Eu quero iniciar esse nosso bate-papo com uma advertência. É que a nossa geração está se destruindo lentamente, não por falta de informação, mas por falta de atenção ao que importa. Esse é um grave problema da nossa época. Nós temos estudos de comportamento social que mostram que nós vivemos a era do descaso para com a verdade. Então, há situações de pessoas que elas sabem, mas adiam o que deve ser feito. É a procrastinação. Há estudos que mostram pessoas que sabem, mas justificam o não agir de acordo com aquilo que elas sabem. É a dissonância. Há também pessoas que sabem, mas estão cansadas demais para cuidar daquilo. Essa é a fadiga moral. Pessoas que falam assim, não, eu sei que o correto é fazer isso. Criação de filhos, esse assunto sempre vem. Pais falam assim, não, eu sei que o certo com filhos é agir assim, mas eu chego tão cansado. Sabe o pai que está tão cansado que assim, eu não quero... Não. Quer o celular, filho? Toma o celular. Vai lá, toma o celular. Ele tem uma fadiga moral. Ele não quer pagar o preço de fazer o que é correto. Aí ele vai pelo caminho mais curto. E também tem o caso de pessoas que sabem, mas se acostumaram o tempo todo a viver com o risco. É a normalização do erro. Esse aqui é o típico sujeito que ele sabe que é proibido ultrapassar ali, mas ele ultrapassa a si mesmo. Ele sabe que o limite de velocidade é 80, mas ele vai a 120. Esses elementos que eu apresentei para vocês, procrastinação, desassociação, etc., eles são termos técnicos que são usados por especialistas em comportamento humano para descrever a nossa realidade.
Então eu estou trazendo essa informação para o nosso assunto aqui pelo seguinte, raciocine comigo. Se esse livro, Bíblia Sagrada, estiver correto, esse aqui é o conhecimento mais importante da sociedade. Eu vou até colocar o oposto. Se esse livro estiver errado, ele é o pior livro da sociedade. Nesse ponto, nem está com os ateus que combatem a Bíblia, porque eles assumiram uma posição. Eles acham que a Bíblia está errada, então eles criam canais, meios de desacreditar a Bíblia. Eu lamento por eles, mas pelo menos estão sendo coerentes. O problema maior está com aqueles cristãos que dizem crer na Bíblia, mas não priorizam o conteúdo que ela apresenta. Percebeu? Isso é muito sério. Eles têm uma fadiga moral, uma procrastinação, e isso é muito delicado, porque você está falando da sua vida eterna. Então, essa aqui que é a nossa grande preocupação. Nós estamos, como o capitão do Titanic, indo em direção a vários icebergs ali no mar. Por quê? Porque a gente acredita que o nosso navio é poderoso. Afinal de contas, é o Titanic, como eles dizem em inglês, é Titã, em homenagem aos titãs do mundo grego. Você sabe quando os deuses, antes dos deuses, os poderes do universo começaram a produzir os seus filhos, eles produziram os centimanos, os cíclopes e os titãs. E os titãs eram seres poderosos, fortes. E os titãs que vão gerar os deuses do Olimpo. O Zeus, Poseidon, eram descendentes dos titãs. Então o Titanic, um titânio, né? O titânio, Titanic, forte. Nós estamos cometendo o mesmo erro no século XXI. Nós estamos indo em direção a várias geleiras de pedra, de gelo, várias montanhas de gelo, acreditando que nós podemos passar por aquilo. E a gente brinca com a segurança dos nossos filhos, nós brincamos com a segurança do nosso lar, nós brincamos com a nossa saúde. Nós vivemos uma sociedade que está especialista em negligenciar. E o que é mais complicado é que ninguém pode falar que hoje vivemos uma época de ignorância, porque a própria inteligência artificial consegue produzir para você, em segundos, um conhecimento que, em outras épocas, você precisaria de horas e horas de leitura a fio numa biblioteca para conseguir. Isso sem contar que os livros não estavam disponíveis em todos os lugares. Então, o que nos falta hoje não é conhecimento, é sabedoria. E já que nós temos essa advertência, isso vale especialmente para a temática da Bíblia Sagrada. O que a Bíblia ensina sobre a salvação? O que eu vou falar hoje, provavelmente alguns de vocês até saibam, mas falta colocar em prática. O nosso bate-papo hoje, eu vou dividi-lo em 4 partes aqui. Primeiro, o fundamento da salvação, tá certo? Ou seja, a graça de Deus em Cristo. O que a Bíblia ensina sobre o fundamento da salvação? Depois eu falarei sobre a justiça de Deus e a diversidade religiosa. Será que é só uma igreja que salva? É só uma religião que salva? E quem não está frequentando igreja nenhuma pode ser salvo? Depois eu vou falar sobre o processo da salvação, a obra de Deus na vida do crente e, na última parte, um resumo final daquilo que nós tratamos para ficar bem didático e ilustrativo esse momento aqui, entendeu? Então serão esses os pontos que nós vamos falar. Bom, e vamos voltar para o nosso tema. Vamos adicionar aqui sobre a salvação. Eu falei com vocês então que o primeiro ponto que eu ia mencionar é o fundamento da salvação, que é a graça em Cristo Jesus. O que a gente aprende da Bíblia? De maneira simples. Eu vou resumir para vocês. Se eu falasse de salvação de uma maneira sistemática, são livros dessa grossura. Então, vamos diminuir tudo nessa live para facilitar a sua compreensão. É fácil, você vai ver. A salvação tem a sua origem no amor de Deus e na graça de Deus, e não nas obras humanas. As obras não compram a salvação. O fundamento da salvação, de acordo com a Bíblia, é a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, que pagou o preço do pecado e venceu a morte. Eu vou ler a passagem para vocês de Efésios. Aqui está apenas o resumo dela. Eu vou colocá-la completa aqui para vocês. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, diz assim:
Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. A palavra dom em grego, doreas, significa presente, favor imerecido, dádiva. E eu tenho também Atos, capítulo 4, versículo 12. Atos, capítulo 4, versículo 12, que você tem aqui a pregação de Pedro durante o Pentecostes. Perdão, esse aqui foi Pedro diante do Sinédrio. Atos 4, verso 12, que diz assim: E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu nenhum outro nome existe dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Aqui, evidentemente, está falando do nome de Jesus. É pelo nome de Jesus que nós somos salvos. Ou seja, não há outro nome. Então, o que a gente aprende nessa primeira parte aqui sobre a salvação? Em primeiro lugar, que a salvação não pode ser comprada. Não há dinheiro humano, não há boas obras humanas que compram a salvação. A salvação é um dom gratuito de Deus. E outra coisa que nós aprendemos do fundamento da salvação é que esse dom gratuito de Deus só nos é dado por meio de Cristo Jesus, porque não há nenhum outro nome que possa nos dar a salvação senão Cristo. Agora, qual o propósito de Jesus e o nosso? Isso aqui é muito importante ser dito. Por quê? Muitos pregadores modernos afirmam que o objetivo de Cristo era nos ensinar a ser felizes, porque é disso que a nossa cultura pensa que a vida se trata. Mas quando você lê as palavras de Cristo, o que ele realmente pregava não era sobre felicidade, mas sobre significado. Não é sobre encontrar o seu significado pessoal, mas a verdade, emet, o significado verdadeiro e o último propósito de Deus para o mundo. O plano de Cristo era redimir pecadores, curar a criação. Eu vou ler duas passagens para vocês que eu mencionei. Mateus capítulo 6, versículo 33. Olha essas passagens bíblicas. Mateus capítulo 6, versículo 33. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. João capítulo 4, versículo 34. João capítulo 4, versículo 34. João 4, 34. Jesus lhes declarou: A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. E aí as pessoas pensam, falam assim, não, o propósito de Jesus era que nós fôssemos felizes. Deus quer que você seja feliz. Para com isso, meu irmão. Deus quer que você seja salvo. Aí, antes que alguém fale, então quer dizer que Deus não quer a minha felicidade, Rodrigo? Não, não disse isso. Não disse isso. Deus quer a sua felicidade, sim. Mas Deus quer a sua felicidade em segundo lugar. Em primeiro lugar, Ele quer que você seja salvo. E se para você ser salvo, Deus tem que permitir que você apanhe da vida para você criar caráter, Deus vai permitir que você apanhe. Deus vai permitir provação. Deus quer que você tenha fé. E se para ter fé, Ele tem que permitir que você seja provado, Ele vai permitir que você seja provado. Deus quer que a sua família seja salva. E se para permitir a salvação da sua família, Deus tem que tornar você um mártir para que o seu testemunho os alcance, Deus vai fazer de você um mártir. Por isso que Deus deixou Paulo morrer como um mártir. Deus deixou pessoas na história do cristianismo como Perpétua e Felícitas, que são até canonizadas pela Igreja Católica, que se tornaram mártires. Deus deixou que Policarpo se tornasse um mártir para que o testemunho dele nos alcançasse hoje. Então, Deus quer a sua felicidade, sim, mas não em primeiro lugar. Então, cuidado com essas pregações humanistas que falam o seguinte: Deus quer que você seja feliz. Deus não quer que você contrarie a sua felicidade. Isso levado ao exponencial máximo é perigoso, porque se o que eu quero para ser feliz é algo que é contrário à lei de Deus, então eu vou seguir aquilo porque eu preciso ser feliz. Não, eu preciso ser salvo. Deus não quer tornar você um melhor cidadão.
melhor pai, melhor marido. Deus quer tornar você nova criatura. Percebeu? A transformação é mais séria, é mais profunda. Então vamos ver agora, de acordo com a Bíblia, qual que é o processo da salvação. O processo da salvação na Bíblia, ele pode ser dividido em 3 partes. A hora que você é salvo, o que acontece depois que você for salvo e o que acontece na volta de Jesus. Então esses 3 passos, esses 3 momentos, nós podemos dividir assim, de acordo com a Bíblia Sagrada. O primeiro momento em que você recebe a graça de Cristo é chamado momento da justificação. A justificação representa a obra de Deus por nós. Aliás, deixa eu voltar aqui um pouquinho, eu quero já resumir os 3 para ficar mais didático para você. Há 3 momentos da salvação: justificação, santificação e glorificação. Tá bom? E glorificação. Vamos lá. Então vamos falar primeiro da justificação. É o primeiro momento da salvação. A justificação é o ato jurídico de Deus declarando ou tornando o pecador justo por meio da fé em Cristo. Eu coloquei declarando ou tornando porque é um debate teológico que eu não vou entrar nele na live de hoje, que alguns teólogos pensam que Deus nos torna justos quando nós aceitamos a Cristo. Outros teólogos dizem, não, Deus nos declara justos, é uma declaração. Por enquanto, vamos ficar com os 2 termos. O fato é que, uma vez que você aceita Jesus como seu salvador pessoal, perante o céu você está justificado pelo sangue do Cordeiro. Quando acontece isso? No instante da conversão. Por isso a gente pode colocar que é o passado. No instante da conversão. E quem que é o agente da justificação? Deus Pai, por meio do Filho e também com a participação do Espírito Santo. O resultado: perdão imediato, reconciliação e nova posição diante de Deus. Simples assim. Ou seja, às vezes eu confesso também que os teólogos, eles ajudam. Eu sou teólogo, então eu posso falar porque eu estou falando dentro do meu quintal. Teólogos ajudam muito, mas eles também podem prejudicar, dificultar as coisas às vezes. O evangelho é simples. O que a justificação quer dizer é o seguinte: quando você entrega o seu coração a Jesus, não é uma coisa como você vai trabalhar numa empresa e tem 3 meses de carteira, como é que fala? Experiência. Só depois de 3 meses que aí a sua carteira é efetivamente chancelada ali, assinada. Não, não é isso. Quando você aceita genuinamente a Jesus como seu salvador pessoal, você ajoelha e pede perdão dos seus pecados. Você pode ser o pior assassino da história. Você pode ter sido o pior criminoso. Você pode ter sido até o Judas Iscariotes que vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Se você se arrepender genuinamente, você pode levantar daquela oração reclamando todas as bênçãos do céu como se você nunca houvesse pecado. Simples assim, Rodrigo? Simples assim. Quer dizer, em termos. Por que eu falo em termos? Porque é simples para nós. Não me custa nada, mas custou tudo para o Filho de Deus. O que hoje não me custa nada, ser salvo, custou tudo para Cristo. Ele derramou o seu sangue na cruz do Calvário para que hoje basta você aceitar a sua graça. Então você que está me assistindo, em qualquer lugar do Brasil ou do mundo, eu quero convocar você a, depois dessa live, fazer uma oração genuína a Deus. Você vai se ajoelhar e você vai entregar o seu coração a Jesus, vai pedir perdão dos seus pecados e você vai ser liberto, lavado no sangue do Cordeiro. E se você morrer um segundo depois, você vai morrer tão salvo quanto o mais piedoso de todos os santos que já pisou nessa terra. Entendeu? Deus não vai, assim, dar galardões diferentes para diferentes pessoas no sentido, não, esse aqui, como ele fez boas obras a vida inteira, ele vai ganhar uma mansão no céu de 3 andares, ele ponto, e mais uma piscina olímpica no fundo, e esse aqui, ele fez menos caridade, ele vai ficar com casebre. Não existe isso. Todos ganharão o galardão no céu. Todos serão salvos. Não há hierarquia da salvação. Uns mais salvos que outros.
Uma pessoa que passou 30 anos de crente, 80 anos de crente, ou 2 segundos de crente, vão receber o mesmo galardão. O ladrão da cruz, que aceitou Jesus e morreu logo em seguida, vai receber o mesmo paraíso do apóstolo Paulo, que passou a sua vida toda pregando, não, sua vida toda não, perdão, que passou uma grande parte da sua vida adulta pregando sobre Jesus e ainda morreu como mártir. Paulo vai receber o mesmo paraíso do ladrão da cruz, que ficou apenas 1 hora salvo. O ladrão da cruz foi cristão por 1 hora, que ele aceitou Jesus e mais ou menos 1 hora depois morreu. E não teve tempo de fazer nada, nem ser batizado. Paulo aceitou Jesus e passou toda a sua vida adulta pregando o evangelho, passando aperto, e vai ser salvo do mesmo jeito. Por quê? Porque as obras não compram a salvação. A salvação é dom gratuito de Deus, não é meritório. Você entendeu? Vamos ao próximo slide aqui. E depois que eu sou salvo, Rodrigo? Já que eu falei dos justificados, deixa eu só ler 2 passagens para vocês da Bíblia. Romanos capítulo 5, versículo 1, que eu quero fundamentar na Bíblia o que eu estou falando. Paulo escreveu assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Tem algumas Bíblias mais antigas que traduzem errado esse texto. Elas traduzem assim: justificados, pois, mediante a fé, tenhamos paz. Não, no grego está temos, auristo. Temos já é imediato, é instantâneo. A salvação é instantânea, a justificação é instantânea. 2 Coríntios capítulo 5, verso 21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele, em Cristo, fôssemos feitos justiça de Deus. Então, o que a gente aprende da justificação? Que a justiça é algo que Deus nos dá instantaneamente no momento em que aceitamos a Cristo como nosso Salvador pessoal. Tá bem? Não é olha, faz primeiro o dever de casa, depois eu vou ver se você merece ser justo. O segundo passo é a santificação, a obra de Deus em nós. Definição: a santificação é o processo contínuo de transformação do caráter do crente pelo Espírito Santo. Quando ela acontece? Durante toda a vida cristã. Veja, a justificação é instantânea, lá no começo. A santificação é um processo contínuo, a vida toda. E o resultado? Maturidade espiritual, crescimento espiritual, obediência e vida santa em Cristo Jesus. Passagens bíblicas que falam da santificação. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. Somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. O Espírito Santo já apareceu aí também como um agente da nossa salvação. Então, olha que interessante. Vamos comparar aqui. A justificação é o momento pontual. A santificação é o momento linear. Aprendeu? A justificação é instantânea. A santificação dura a minha vida toda. A justificação não admite graus de mais justo ou menos justo. Ou você é ou não é. A santificação adquire graus de maturidade da fé. E uma outra explicação que eu poderia dar é o seguinte: a justificação é quando Deus tira você da lama. Imagina que você está no meio da lama, lá todo enlameado, sujo, todo cheio de barro. Aí vem alguém e tira você da lama. Esse ato de tirar você da lama, justificação. Mas depois que você sai da lama, tem um segundo momento, que é quando a lama vai ser tirada de você. Você vai tomar um banho, vai esfregar os dedos para tirar aquele barro debaixo das unhas, vai tirar a lama do cabelo. Então, esse processo é a santificação. A justificação tira você da lama, a justificação tira a lama de você. E quanto tempo ela dura? A vida toda. Significa que nós seremos perfeitos? Não. Vou mostrar para você a passagem bíblica aqui, olha. É o texto onde Paulo fala que ele fala: eu prossigo para o alvo da suprema salvação em Cristo, tá certo? Buscando a perfeição, não que eu já a tenha encontrado. Ou seja, Paulo não tinha encontrado essa perfeição. Então você vai sendo aperfeiçoado, aperfeiçoado, aperfeiçoado,
até você chegar ao momento da glorificação em Cristo Jesus. O que a Bíblia me diz sobre aqueles que viveram antes de Cristo na época do Antigo Testamento? Os que viveram na época do Antigo Testamento foram salvos pela fé na promessa futura da ressurreição, da redenção. Gênesis 15, verso 6, Abraão creu no Senhor e isso lhe foi imputado por justiça. Hebreus 11, verso 13, todos esses morreram na fé sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe. Romanos 3, 25, Deus, na sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, ou seja, a salvação deles veio retroativamente pela cruz, assim como a nossa vem prospectivamente pela cruz. Em outras palavras, aqueles que viveram na época do Antigo Testamento foram salvos olhando para o futuro, porque eles creram no Salvador que haveria de vir. E nós somos salvos olhando para o passado e para o futuro, porque Abraão creu no Salvador que haveria de vir. Eu creio no Salvador que veio e voltará. E quando Hebreus fala que os pecados deles ficaram impunes, não é que Deus não ligou, não. É porque Deus não trouxe o tormento naquela época com base no sacrifício de Cristo que haveria de morrer na cruz do Calvário. Ou seja, a morte de Jesus na cruz seria o suficiente para garantir a salvação mesmo antes de que Cristo viesse. Tudo bem, Rodrigo, isso eu entendi. Mas e com relação às culturas que nunca conheceram a Bíblia? A palavra de Deus reconhece que Deus se revela de formas universais. Romanos capítulo 1, versos 19 a 20 fala: o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, pessoas que não receberam a mensagem do Evangelho. Salmo 19, 1 a 4, os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Atos 17, 26 a 27, Deus fez toda a raça humana para que buscassem a Deus, se porventura tateando o pudessem achar. A teologia chama isso, gente, de revelação geral. Mas olha que curioso. Essa revelação geral, ela mostra a ação de Deus na história, mas a revelação geral, ela não salva as pessoas. Então, o que a revelação geral faz? Ela coloca as pessoas numa posição que podem ter um encontro com Cristo. Só que, atenção, Cristo pode ir a essas pessoas da forma como ele é revelado no Novo Testamento, ou ele pode ir de uma forma que eles até o conheçam, mas não sabiam que ele tem esse nome. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu recomendo que todos leiam, pena que tá esgotado esse livro. Aliás, eu faço um apelo, acho que é a Vida Nova que detém os direitos autorais desse livro. Vida Nova, se forem vocês, republiquem esse livro no Brasil. O Fator Melquisedeque, de Don Richardson. Quem já leu, coloca um comentário aí, tá bom? O Fator Melquisedeque, de Don Richardson. Ele mostra como culturas pagãs já tinham ali, na cultura deles, vislumbres do evangelho que o missionário, quando chegava lá, já via coisas fantásticas. Por exemplo, os povos Karen da Birmânia, eles já sabiam da existência de um Salvador que mandaria o seu filho morrer pela humanidade. Há vários exemplos ali no livro de John Richardson. Ele fala também dos Incas, aqui do Peru. Eles tinham a tradição do rei Pachacuti, e Pachacuti recusou adorar a natureza porque ele reconheceu que havia um criador acima da natureza. E fala-se muito de um salvador chamado Viracocha, que viria para salvar a humanidade. Então, muitos missionários chegaram a Viracocha, pode ser a maneira que a gente encontra para explicar Jesus para eles. Na China mais antiga, você tem a menção a Shang-Ti, e Shang-Ti é o grande Deus que desce do céu numa forma filial para salvar a humanidade. Tanto é que nas Bíblias em chinês, o tetragrama, às vezes Deus da Bíblia é chamado de Shang-Ti, que é uma maneira de nos aproximarmos da cultura do chinês. Então esses povos tiveram um vislumbre do evangelho e Deus vai julgá-los pela
sinceridade deles mediante aquilo que eles puderam conhecer. Tá certo? Não mediante a certeza teológica que nós temos, mas mediante aquilo que eles puderam conhecer. É mediante isso que Deus vai julgar esse povo. Agora, você pode falar, tá bom, Rodrigo, mas se Deus vai julgá-los mediante o que eles puderam conhecer, então é melhor deixar esse pessoal ignorante. Sabe por quê? Porque deixando os ignorantes, eles vão ter menos risco de serem de se perderem. Porque quanto mais eles conhecerem, mais será cobrado deles. Será que, como eu falei, a revelação geral não salva, mas ela prepara o coração da pessoa para receber a salvação. A Bíblia ensina que todos têm algum conhecimento de Deus, seja pela criação, seja pela consciência. Romanos fala disso. E esse conhecimento é suficiente para que o ser humano reconheça que é um criador, reconheça que há coisas certas e erradas, mas ele não revela o evangelho nem o caminho da reconciliação com Cristo. O que a Bíblia faz? A Bíblia quer dizer que não há ignorantes absolutos. Em Romanos 1:20, Deus se tornou visível por meio das coisas criadas, de modo que os homens são indesculpáveis. Quando a Bíblia fala que Deus se revela a todos, não significa que Deus poupa a ignorância, pelo contrário. Quando fala que Deus dá um conhecimento mínimo a todos, é que a ignorância não é desculpa para ninguém se perder. Porque um pouquinho da verdade, o suficiente para que aquele sujeito encontre com Deus, foi dado a ele. Aí você fala, tá bom, mas a gente que conhece mais será mais cobrado. Aqui ó, são o povo da Birmania que eu havia mencionado para vocês, tá bom? Que conhecem lá. Aí você pode falar, tudo bem, Rodrigo, mas nós seremos mais cobrados, então não é melhor deixar esse pessoal na ignorância? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Os índios tiveram filhos durante muitos e muitos séculos, sem conhecer nada de pré-natal, sem conhecer nada de esterilização, sem conhecer nada de tomografia, como é que chama o exame que mulher faz? Ultrassom. Os índios tiveram parto à torta e à direita. Pelo fato dos índios terem dado à luz a muitas crianças, sem o acesso ao que nós conhecemos hoje como medicina e pediatria, isso significa que nós não vamos dar esse conhecimento para eles? Veja bem, eles até hoje viveram, até a chegada da civilização, os índios viveram e tiveram seus filhos lá no meio do mato. Mesmo assim, não é bom construir hospitais e maternidades e também colocar um ultrassom na barriga de uma mulher indígena? Então, veja bem, o fato de um grupo não conhecer uma realidade e sobreviver naquela ignorância não é motivo para eu não levar o conhecimento para eles. Pelo contrário, levar o conhecimento é um ato de amor. Outro exemplo que eu vou dar. Durante a Europa, na peste bubônica, a peste negra, muitas pessoas sobreviveram à peste negra. Mas isso significa que eu não vou levar para eles o conhecimento a respeito da leptospirose e dos atos de higienização que nós conhecemos hoje? Levar o conhecimento ao outro é um ato de amor, antes de tudo. É um ato de cumprir, de amá-los como Deus amou ao mundo. Tá certo? E o último ponto que eu queria colocar aqui da salvação é justamente a glorificação, que é a obra definitiva de Deus. A glorificação é a consumação da salvação, quando o crente é transformado à imagem de Cristo. E quando ela acontecerá? No futuro, na ressurreição de Cristo, na ressurreição final, no arrebatamento da igreja. E quem é o agente? Deus Pai e o Filho. E o resultado? O corpo glorificado, liberdade total do pecado, nunca mais pecaremos, vida eterna com Deus. Quais passagens bíblicas falam da glorificação? Romanos 8, versículo 30. Aos que justificou, esses também glorificou. Aqui, esse glorificou, embora esteja no passado, nossas traduções, é o auristo, significa que o que Deus prometeu é tão garantido que Paulo fala dele como sendo já acontecido. Filipenses 3, 12 a 14, 20 a 21, Paulo disse: não que eu já tenha recebido isto, ou tenha obtido a perfeição, a glorificação final, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço.
esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ele transformará o nosso corpo de humilhação para ser conforme o corpo da sua glória. Uau! Jesus falou para Nicodemos: o Espírito sopra onde quer. Você ouve a sua voz, mas não sabe de onde ele vem nem para onde ele vai. E espírito em grego e hebraico, ruach, ou pneuma, é a mesma palavra para vento, sopro. E o Espírito de Deus, então, ele sopra onde quer. Como se fala assim, o Espírito espiriteia. Então deixa Deus agir. A sua obrigação é pregar o Evangelho. Mas quem convence a pessoa do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. E é ele que vai chegar no coração das pessoas. Percebeu? É o Espírito Santo de Deus. Ficou claro isso para você? Ah, como é que é o Evangelho para aquele que não... É o Espírito Santo que sabe. Então, com isso, eu já posso ir para a parte final, respondendo à pergunta: quem vai estar no céu? Quem vai ser salvo? Aquele que aceitar a Jesus como seu salvador pessoal e receber a graça de Cristo. Esse é o único caminho. E aqueles que não conheceram Jesus com esse nome, Deus vai revelar-lhes de alguma maneira. E cada um vai ser salvo pela resposta que ele der à luz da verdade que lhe chegou. Aquele a que muito é dado, muito lhe será pedido. Mas lembre-se, levar o conhecimento de Cristo às pessoas não é colocá-las em risco de perdição. Pelo contrário, é aumentar a possibilidade da salvação. Porque levar para os indígenas o conhecimento obstetrício e ginecológico não é uma forma de prejudicá-los, pelo contrário, diminui a morte por natalidade. Levar o conhecimento da leptospirose para os europeus é diminuir o número daqueles que poderiam ser mortos pela peste bubônica. Levar o conhecimento, você diminui os riscos, você não aumenta. É a ignorância que aumenta o risco da morte, do acidente, da fatalidade. Então não deixe as pessoas em redor ignorantes. Sabe por quê? Cristo vai cobrar de você, se não partilhar com os outros aquilo que você sabe. E quanto a você e a mim? No fundo, tudo se resume a como que nós respondemos a essa graça de Cristo. E a salvação, as obras, melhor dizendo, serão o resultado de tudo isso. Lembra que Paulo, quando esteve pregando o evangelho lá em Atenas, Paulo falou assim: atenienses, passando pelos objetos de cultos de vocês. O que eram os objetos de culto que Paulo viu? Estátuas de ídolos, coisa que a Bíblia abomina. Paulo falou: eu vi que vocês são religiosos. E eu vi um altar ao Deus desconhecido. Aquele que vocês adoram sem conhecer é quem eu vim apresentar. Ou seja, há muitos pagãos idólatras que estão adorando a Deus. Paulo não falou: aqueles que vocês vão adorar no futuro. Vocês já adoram, só não conhecem. Eu vim esclarecer mais coisa deles para você. É isso que nós temos que fazer. Levar as pessoas a conhecerem mais o amor maravilhoso desse Deus que nos ama, que enviou o seu Filho, de acordo com São João 3,16, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se você é uma pessoa do bem, você não vai ficar calado com essa informação. Você vai falar para outros. Porque não dá para ficar calado. A salvação é como o adolescente que está namorando a menina mais linda do colégio. Ele não aguenta manter segredo sobre isso. Ele conta para todo mundo. Assim é a sua relação com Jesus. Se você está calado em relação à sua relação com Cristo, é porque ela é errada, ela é proibida, ou ela não é real. Concorda comigo? Homem casado que tira a aliança e joga no bolso, é porque está procurando safadeza. Porque se ele é casado e bem casado, ele mostra a aliança para todo mundo. E a foto da esposa para todo mundo. A minha tá aqui no celular, ó.
tá bem? Se eu sou bem casado com Jesus, ele também tem que estar na tela do meu coração e na aliança que eu tenho com ele. Todos têm que saber o meu estado civil com Cristo. Sou um homem casado, diz a minha aliança. Sou um cristão, diz o meu comportamento. Que Deus abençoe sua vida. Espero que você tenha gostado.